Olá, irmãos. Hoje estudaremos a 35ª lição da revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira, que diz Família, Agência de Formação. Para aqueles que não possuem a revista, segue o link abaixo da lição. Antes de iniciarmos o estudo da lição, eu gostaria de fazer uma oração. Pai, exaltamos o Teu nome, Senhor, confiamos em Ti, em meio a tudo que o mundo vive, quando tudo parece uma bagunça, um caos, Senhor. Uma bagunça que nós provocamos, Senhor. Nós confiamos em Ti para nos proteger, Senhor, para cuidar de nós, Senhor, para estar conosco, Senhor. Que o Senhor possa socorrer a todos, Senhor, que clamam pelo Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa estar com todos os missionários no campo, os nossos heróis de verdade, Senhor, que largam suas vidas para viver para a expansão do Teu reino, Senhor. Ó Deus, abençoe nossa igreja, Senhor, abençoe todas as famílias da igreja, abençoe o pastor e sua família, Senhor. E esteja conosco através do estudo da Tua palavra. É a oração que eu faço a Deus pedindo. Em nome de Jesus, amém. Introdução, página 156, da 35ª lição. Família, Agência de Formação. Aqui diz que Abraão foi escolhido por Deus para trazer ao mundo salvação, algo extraordinário. E isto ocorre durante todo o Antigo Testamento, principalmente em 2 Samuel 7, a partir do versículo 8, que diz assim: Agora, pois, Natã, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti. Fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, o povo de Israel, a ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. O Senhor te declara que Ele te estabelecerá dinastia. Quanto aos teus dias forem completos e viveres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome, estabelecerei o rei sobre o seu reino, e sobre o seu trono para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Desde Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus promete ao mundo que haveria um povo que iria representá-lo, um povo que seguiria suas leis, que faria a sua vontade. E assim foi feito através de Abraão e os patriarcas, com sua inumerosa quantidade de descendentes. A herança de Deus para Abraão foi terra, descendência e a promessa de Deus. Quando chegamos até Davi, o homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele desejou em seu coração que em Israel houvesse somente um Deus, somente a lei de Deus, ou seja, uma só lei, e somente um povo. E quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, como está escrito lá no primeiro capítulo do Evangelho do apóstolo João, até o 3º capítulo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo estava com Deus e ele era Deus. Ele é a herança de Davi. Ele é aquele que se centra no trono de Davi. Ele é o Messias, o ungido de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim foi estabelecida a Igreja de Deus. Tanto no Evangelho, os 4 Evangelhos, quanto em Atos dos Apóstolos.
quando o Senhor diz no primeiro capítulo: e ser-me-eis testemunhos, tanto em Jerusalém quanto a Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Assim é estabelecida a família, agência de formação, pois a família foi parceira de Deus. Parceira como? Abrindo suas portas para que o Evangelho fosse propagado, para que a mensagem de Deus fosse levada a outros povos. Foi parceira de Deus aos apóstolos e seus discípulos, que se identificaram com a grande comissão, como está escrito lá em Marcos 16 e Mateus 28. Esta é a vontade de Deus, é a família missionária. Como ocorreu com Paulo em Atos 16, quando ele chega a Filipos, né? Infelizmente, muitos missionários da nossa denominação não são bem vistos, nem bem recebidos em nossas igrejas, as igrejas locais. Não possuem uma propaganda ou uma recepção digna de um herói que faz o trabalho de Deus. Infelizmente, não está na moda ser uma família, agência de formação. Não está entre os holofotes da igreja, principalmente das igrejas locais batistas, ser como os missionários. Mas, para Deus, não é assim. Página 156, a partir do segundo parágrafo, diz assim: na era apostólica serviram como suporte para as reuniões de culto, para desenvolver comunhão, ensino e assim para a propagação do Evangelho. Tornaram-se famílias formadoras. A abordagem de família que se faz nesse estudo é com este padrão formativo, para ela mesma e para a expansão do reino de Deus na terra. Assim como por uma família começou o trabalho no Olavo Costa, expansão do Evangelho, a evangelização daquele bairro, né? Na casa da diaconisa Ana e do diácono Júlio, nosso vice-presidente, ali começa um trabalho para a evangelização do bairro. Um trabalho que muitas vezes não é identificado com a sua importância, mas eu espero em Deus possamos acordar e ser parceiros dos nossos irmãos ali. Como em Tabuleiro, por algumas famílias que ali se converteram e hoje ajudam, auxiliam o pastor Arthur a fazer o trabalho da expansão do reino em Tabuleiro. Ainda que haja cidades entre Ubá e Rio Pomba que não possuem trabalho batista, como Mercês do Pomba, entre outras cidades. Continuando, família cristã e a promessa. Aqui começa o projeto de Deus, a família. Largará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, um só corpo e um só espírito. Mas Deus não está falando de uma família secular, de uma família que cria seus filhos para serem bem-sucedidos, para terem poder aquisitivo, de consumo, que procuram uma carreira rentável e estabilizada, que educam seus filhos para representarem seus ideais. Não. Deus aqui está falando de uma família cristã, uma família que tem os ideais de Deus, onde um homem e uma mulher se casam para servir a Deus, com o propósito de formar uma família que louva e engrandece o nome de Deus, que testemunha o nome de Deus. Nós temos algumas mulheres que fizeram isso por suas famílias. É o caso de Mônica, a mãe de Agostinho, né? Muito conhecido no nosso meio como Santo Agostinho, o nobre teólogo, um dos doutores da igreja, formado em filosofia e teologia, um homem que impactou a igreja primitiva com sua teologia. Mas antes de se converter a Deus, antes de ter um encontro com Deus, quem era Agostinho? Agostinho era um homem promíscuo, sem compromisso, boêmio, que vivia em prostituições. Até um dia em que sua mãe falece e suas orações chegam a Deus. Ele se converte, lembrando dos 20 anos em que sua mãe
orava por ele. 20 anos. E ele se converte, ele se entrega. Até que uma das prostitutas que estavam acostumadas a ter com ele passa na rua e diz para ele: Agostinho, você não me conhece mais? Ele diz para a prostituta: Não, você é que não me conhece. Eu mudei, eu tive um novo nascimento, eu tive um encontro com Cristo. Ou seja, as famílias verdadeiras, as famílias cristãs, que carregam o reino de Deus em seu coração, elas nascem com o propósito de fazerem seus filhos terem uma educação cristã, fazem seus filhos terem um encontro com Cristo, fazem seus filhos arderem seus corações pela obra missionária. Assim foi Susan Wesley, esposa de Samuel Wesley, um pastor anglicano envolvido em escândalos na Inglaterra. Homem que devia à comunidade, homem que vivia preso por seus excessos, por ser boêmio. Um excelente teólogo, mas que não tinha nenhum dom para ser pastor. E como ele passava muito tempo longe de casa, por ficar preso, Susan Wesley teve que tomar conta da educação dos 20 filhos, tanto para produzir o que eles fossem comer, ou para alimentar a paróquia, através da palavra de Deus. Ela que regularmente, aos mais de 20 filhos, a partir dos 5 anos, os alfabetizava em casa. E durante mais de 20 anos, a sua cozinha foi a sala de aula de seus filhos. E ela tinha alguns princípios, eu vou listar aqui, princípios que eu nunca esqueço, desde que estudei a primeira vez a biografia de Susan Wesley, a mãe do notável reformador metodista John Wesley. Ela dizia o seguinte: 16 conselhos de Susan Wesley. Não permita que as crianças comam entre as refeições, ou seja, a disciplina para que as crianças comam. Coloque todas as crianças na cama por volta de 20 horas. Ou seja, se você não sabe como criar seu filho, leia a biografia de Susan Wesley. Se você não sabe como resolver os problemas de seus filhos, ore como Mônica, a mãe de Agostinho. Terceiro conselho: faça os filhos tomar remédio, sem reclamar. Reprima a desobediência, a teimosia das crianças e, desse modo, trabalhe com Deus para salvar a alma delas. Ensine cada uma delas a orar tão logo que comecem a falar. Faça que todas fiquem em silêncio durante a adoração familiar, ou seja, culto doméstico. Não lhe dê nada que peçam chorando, apenas ao que pedem de maneira polida. Ou seja, a pessoa que cria nos bons modos, na boa educação. Por isso John Wesley era tão metódico, né? Por isso os metodistas, né? Oitavo, para evitar mentiras, não puna a falta que é confessada, da qual se arrependem. Nunca permita que um ato pecaminoso fique sem punição. Nunca puna 2 vezes a criança por uma simples ofensa. Elogie e recompense o bom comportamento. Toda tentativa de agradar, mesmo que sem modo e sem jeito e sem muito sentido, deve ser elogiada e recompensada. Preserve o direito de propriedade, mesmo nos menores assuntos. Ou seja, ela ensinava seus filhos a terem respeito pela propriedade alheia. Cumpra com rigor todas as promessas feitas. Não exija que uma criança trabalhe antes que saiba ler. Ensina as crianças a temerem a vara. Conselhos de Susan Wesley, no século XVIII, nos anos de 1700 a 1799. Essa é a mãe de John Wesley, né? Nós também temos como admiração a esposa de Billy Graham, filho de um casal de médicos da igreja presbiteriana na China. Ela que viu a fome, a escassez de recursos, e viu seus pais servirem na China como médicos, como missionários, atendendo aquela nação envolvida em guerras civis. Qual é o desejo daquela mulher vendo os pais sendo missionários? Ela queria
ser missionária, solteira e não tiver. E o que ocorre? Billy Graham conquista o seu coração. E ela, em oração, ela luta contra o seu amor por Billy Graham, até que ela cede. E tem bons filhos. E o que ela fazia? Ela cuidava da educação dos filhos. Ela ensinava. Ela cuidava. Ela recebia bem o seu esposo, depois de meses fora, pela pregação pelo mundo todo, em suas famosas cruzadas. E o que mais ela fazia? Ela o ajudava em seus sermões. Ela é uma mulher missionária, muito ativa em sua comunidade. Essas são as mulheres que eu tenho como admiração. São mulheres que realmente eu tenho um carinho especial. Por isso eu estudo a biografia delas. Por quê? São referências que deveriam ser de mulheres cristãs que se preocupassem com a educação dos seus filhos, com o desenvolvimento intelectual e pessoal, antes de pensar em suas carreiras. E deveria cuidar do espírito e da alma deles e de suas salvações. Tópico 2. A missão da família cristã. Página 157. O que diz aqui da missão da família cristã? De cara aqui nós vemos o pastor Houghton. Quem é o pastor Houghton? É um general que foi vencido na guerra, a Guerra Civil dos Estados Unidos, entre o sul dos Estados Unidos e o norte dos Estados Unidos. Ele vem como missionário, se torna amigo de Dom Pedro II. E ele era vinculado, nada mais nada menos, do que a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que nasce na Geórgia em seu tempo, depois da Guerra Civil. A famosa Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que tem como destaque seus filiados pastor Billy Graham e Paul Washer. E Houghton vem ao Brasil e se encanta com o campo missionário, com as 10 milhões de pessoas, nos anos de 1850. Ele volta para os Estados Unidos, já se considerando velho por ter mais de 50 anos e não poder ser missionário em tempo integral. Ele faz um discurso para a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, pedindo para aqueles homens de Deus e mulheres de Deus possam abrir seus bolsos para investir em missões no Brasil. Até que uma menina de 15 anos sente um ardor em seu coração. Annie Luther, que era noiva do pastor William Buckby. O que ocorre? Pastor Buckby, ele não era missionário, ele não tinha um chamado missionário. Ele não tinha intenção de sair do seu país para aprender outra língua, outro idioma e servir a Deus em outro país. Mas ela lhe escreve uma carta dizendo que atentou para as palavras do pastor e general Houghton, que ela iria para o Brasil, esperaria por seu noivo no Brasil, para que eles fossem missionários no Brasil. Quantas famílias possuem filhos vocacionados e têm como primeiro curso o curso do Seminário Batista, para se formarem missionários e missionárias, para terem famílias que possam fincar uma bandeira em um país que não tem trabalho evangélico, nem um trabalho cristão, que possam fazer a diferença saindo de suas casas, ou incentivando seus filhos a pegarem uma mochila, pôr em suas costas e irem para um país onde o Evangelho, o nome de Jesus ainda não é conhecido, seja no Oriente Médio, seja na Ásia. Quais de seus pais têm a coragem de fazer isso com seus filhos? De educá-los na palavra de Deus, dentro da moral da lei, dentro da santidade. Pelo contrário, nós vemos as famílias cristãs sem qualquer objetivo, sem qualquer plano de evangelização do seu bairro, sendo que mais de 100 mil pessoas no bairro São Pedro não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o nome de Jesus, nunca receberam um discipulado. Há várias cidades
aqui na Zona da Mata, que não possuem um trabalho batista. Cidades que não conhecem ou nunca ouviram falar sobre Jesus. Nunca abriram a Bíblia. Como diz o apóstolo Paulo no capítulo 10 da carta de Paulo a Romanos, que diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Mas o profeta Isaías, no capítulo 6, quando o Senhor o chama a proclamar ao povo de Israel, ele diz: eis-me aqui, Senhor, use a mim. O apóstolo Paulo, na carta de Paulo à igreja em Roma, no capítulo 15, a partir do versículo 22, diz assim: pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Agora, porém, que não tenho mais demora nestas regiões, e tendo já muitos anos grande desejo de ir visitar-vos. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele prega o Evangelho. As 5 províncias, entre a Ásia Menor, pegando da Turquia, subindo até a Síria, Líbano, e vai até a Grécia, Macedônia, as igrejas que são plantadas em Corinto, Tessalônica, Filipos, dizem muito bem que Paulo tinha uma estratégia. Paulo aproveitou a geografia. Paulo aproveitou do conhecimento cultural que ele tinha para poder levar um missionário que tinha estratégias. Quais das famílias de nossa igreja ensinam seus filhos a aprenderem uma língua? Ou a discutirem a Bíblia em seus originais? Ou incentivam seus filhos a serem missionários num lugar ou em qualquer cidade onde o Evangelho ainda não tenha sido anunciado? Esta é a missão da família cristã. Paulo tinha uma estratégia. Por que as famílias não criam seus filhos para imitarem Paulo, já que Paulo imitou a Cristo? Então Paulo deveria ser referência. Os nossos missionários deveriam ser referência. O pastor Daniel deveria ser a referência. A irmã Priscila, que largou uma carreira de obstetra em São Paulo, que largou estabilidade para ser missionária no Paquistão, deveria ser referência. O pastor Daniel, que ganhava 20 mil na Receita Estadual de Minas Gerais, um concurso dificílimo, que larga tudo com suas 4 filhas e vai para um país muçulmano enfrentar perseguição, ódio. Por quê? Missão da família cristã: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E por que o pastor Daniel não é a referência? As famílias cristãs deveriam ter os personagens bíblicos como referência. O apóstolo Paulo diz, agora que ele já havia fincado uma bandeira em todas as 5 províncias que lhe cabiam evangelizar, ou seja, ele planta igrejas. Ele continua falando no capítulo 15, terminando a carta à igreja de Roma. Versículo 23. Agora, porém, que não tenho mais demora nestas regiões, e tendo já muitos anos grande desejo de ir visitar-vos, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter desfrutado um pouco da vossa companhia. O que o Paulo está dizendo aqui no versículo 23 e 24? Ele deseja fincar mais uma bandeira em um lugar que não ouviu e o nome de Jesus não foi mencionado. Ele quer cumprir o ID de Jesus. E ele continua. Só que ele espera que a igreja o envie. Ele espera a parceria da igreja. Por que as igrejas tratam tão mal os missionários? Por que as igrejas não promovem direito às missões estaduais, nacionais e mundiais na nossa convenção? Por que não há um estreitamento
com os nossos líderes das nossas convenções? Por que não há estratégia de evangelizar o bairro? Por que não há estratégias dos membros comuns? Eu não estou falando do pastor, né? Estou falando dos membros. É o sacerdócio universal de cada crente, que é o que a Reforma Protestante deixa bem claro. Lutero bem explicou sobre isso. E Paulo continua no versículo 25. Agora, porém, vou a Jerusalém, a serviço dos santos, pois parece bem a Macedônia e a Caia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, pois se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que concluída esta tarefa, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Você vê que ele tem obsessão por lugares que não são conhecidos, por lugares por onde o Evangelho não foi proclamado. Ele tem essa obsessão, quer ir à Espanha. A igreja em Roma, que foi plantada, já era solidificada. Eu não vou explicar aqui porque já foi explicado em outras lições. Essa obsessão de Paulo leva o quê? A credencial dele como homem de Deus, como apóstolo dos gentios. Leva que a igreja de Filipos e da Tessalônica, sabendo dos problemas e das perseguições e da falta de recursos em Jerusalém. Essas igrejas que não eram ricas, como a igreja de Corinto, mas sentiram em seu coração mandar uma oferta para socorrer os irmãos. Então Paulo, ele quer fazer o quê? Agora que ele já pregou o evangelho nas 5 províncias, ele vai socorrer os irmãos em Jerusalém e depois, seu desejo é ir a Roma com a parceria de ir até a Espanha. Quem de nós faz os cálculos de cidades em Minas Gerais? Um estado tão carente de Deus, um estado tão carente de Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos dê estratégias, que haja um avivamento, que os corações possam arder em missões, em responsabilidade, que possamos realmente evangelizar. Primeiro nosso bairro, a nossa cidade e depois o nosso estado. Terminando, versículo 27, do capítulo 15 da carta de Paulo à igreja de Roma, que diz assim: isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, pois se os gentios foram participantes de seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Versículo 27. Foi o que ele no começo. Se Jesus Cristo veio da raiz de Davi e de Abraão, que são hebreus. Se Jesus é judeu, e realmente ele é, deveria vir dos judeus. Então os irmãos de outras igrejas, de outras etnias, os gentios, se sentindo devedores desse evangelho que partiu dos judeus, eles queriam socorrer como devedores. Versículo 29. E bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção de Cristo. Então aqui eu termino com Paulo ensinando qual é a missão da família. A missão da família deve ser agradar a Deus, a ter uma formação, a educar, a constranger a seus filhos, a arder em seu coração, seus corações, em fazer a vontade de Deus, que é a proclamação do Evangelho, testemunhar o Evangelho, viver o Evangelho de Cristo. Essas são as palavras que Deus colocou no meu coração. Que Deus esteja conosco. Amém.